Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito de Forex e nesse vídeo eu quero te falar de um indicador bastante conhecido, famoso. Eu sei que pode ser que você já tenha visto esse indicador, sabe, já utiliza, sabe como funciona e tudo mais. Mas, é claro, o conteúdo desse canal ele é feito tanto para pessoas que têm uma perspectiva, conhecimentos um pouco mais avançados, e também é feito, pensado, desenvolvido para traders iniciantes, aquelas pessoas que estão começando. Tá? Então, se você já tem experiência, já sabe, utiliza essa média móvel que eu vou te mostrar aqui agora, tudo bem, tranquilo. Fica aqui até o final do vídeo, tá? Pode ser que você ainda aprenda alguma coisa. Já deixa o seu like, que é importante para entender que isso te ajuda, e compartilha esse vídeo nas redes sociais. Manda para aquele seu amigo que está querendo começar no mercado financeiro, não sabe muito bem como tomar decisão. Talvez isso ajude ele, tá? De alguma forma um pouco mais clara. Bom, e é claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para que você possa receber as notificações. Nesse vídeo eu quero falar de uma média móvel. Pois é, gente, falar de uma média móvel. É uma das poucas médias móveis que eu mantenho no meu gráfico, tá? É uma das poucas médias móveis. Não vou falar das outras médias móveis nesse vídeo. Talvez eu fale em um próximo vídeo. Mas essa aqui é uma das médias móveis que eu mantenho no meu gráfico. Se você já viu algum vídeo meu falando de price action, você vai falar assim: pô, mas Diógenes, você não opera utilizando somente a ação do preço? Sim, eu tomo decisões ou faço minhas análises somente com a ação do preço, se for necessário. Mas por uma questão de conforto visual e por uma questão de identificar o sentimento do mercado de uma forma um pouco mais clara, eu mantenho algumas médias móveis, especificamente 3 médias móveis, tá? Simple Moving Average, mas a sigla dela, desse nome aí em inglês, é SMA, Simple Moving Average, significa média móvel simples. E eu vou te falar da média móvel de 200 períodos. Esse vídeo não vai ser longo e vamos direto ao assunto, a ideia principal, tá? Esse indicador, média móvel, basicamente o que ele faz é uma média dos últimos períodos, uma média de preço, ok? Então, se nós temos um determinado ativo que ele fecha em 10, e no outro dia ele fecha em 8, no outro dia ele fecha em 12, por exemplo, a média desse ativo vai ser 10, porque se soma o preço de fechamento, ou preço, né, desses 3 períodos, e divide pela quantidade de períodos, tá? Não vou entrar em detalhes. Se você quiser dar uma procurada na internet, se você quiser entender o que é a média móvel, como funciona e tudo mais. Eu vou te explicar o funcionamento, a forma como eu vejo média móvel no geral, que se aplica também para média de 200. A ideia principal, primeira coisa que nós temos com relação à média móvel, ela é comumente conhecida e utilizada como um indicador de tendência. Isso significa que, em linhas gerais, se o preço, né, estiver por cima da média móvel, como aqui era o caso, né, nós podemos ter uma possível tendência de alta. Se o preço estiver por baixo da média móvel, e isso qualquer média móvel, tá? Se o preço estiver por baixo da média móvel, nós possivelmente estamos em uma tendência de baixa. Simples desse jeito mesmo, ok? Então, isso é todas as médias móveis. Eu vou colocar aqui para você ver, por exemplo, a média móvel de 50 períodos, que é uma média que eu gosto bastante. A média móvel de 50, vamos tirar essa de 200. Olha só, o preço está por baixo da média e existe uma direção predominante de queda. O preço está por cima, direção predominante de alta. Preço por baixo, queda. E assim por diante. É lógico que isso aqui não é algo absoluto, mas sim serve como uma indicação da direção daquele preço, daquele ativo, naquele mercado, naquela situação, naquele momento. E isso é uma coisa importante porque funciona em qualquer período. Esse é outro detalhe que eu queria comentar com você. Funciona em qualquer período. Isso que eu estou te dizendo é bastante comum a todas as médias móveis. Vou colocar a média de 20 períodos aqui, por exemplo, né? Funciona da mesma coisa, mesma forma. Tá? Mas a ideia principal é de falar da média de 200, que eu considero importante. O que a média de 200 faz? Ela mostra para a gente a direção predominante através de uma janela ou de uma perspectiva temporal um pouco maior. E isso é uma coisa muito legal, porque se o preço passa bastante tempo, né, enfim, para um lado, para cima ou para baixo da média,
geralmente significa tendências de longo prazo, como é aqui o caso do EURUSD, que desde 19 de abril de 2017, 27 de abril de 2018, um ano praticamente em tendência de alta acima da média. Aqui ele rompeu a média e faz já, né, faz um ano praticamente que está nessa tendência de baixa, ou seja, abaixo da média, tá? Essa é a linha geral de leitura de médias móveis. Outra coisa, todas as médias podem funcionar em maior ou menor grau de eficiência como zonas de suporte e resistência dinâmica para o preço. Isso significa o quê? Significa que quando o preço volta e toca nas médias, as médias móveis, algumas, né, mais do que outras, mas de forma geral essa é a ideia, a média móvel tende a funcionar como zona de suporte e resistência. Não são todas, né, cada uma vai funcionar do seu jeito. E por que cada uma funciona do seu jeito? Porque o mercado, né, nós podemos ver o mercado através de uma perspectiva do gráfico diário, do gráfico de 4 horas. Também podemos ver através do gráfico de 2 horas, de 3 horas, de 6 horas, de 7 horas ou de 6 horas e meia. É possível, ok? Nós entendemos e pensarmos no mercado desse formato. Então, às vezes, a média de 200, né, 200 períodos no gráfico de uma hora, ela é uma média móvel, ela pode ser uma média móvel de 20 períodos em outro período maior. E é por isso que existe essa certa confluência. Tá? Agora eu vou te dizer por que eu considero a média móvel de 200 importante e serve como referência para mim. Então já te expliquei que média móvel tende a mostrar a direção do mercado. Já te expliquei que média móvel pode funcionar como zona de suporte e resistência dinâmica para o preço, ou seja, bateu no preço, suporte e resistência, né? E a direção predominante. E agora, por que eu considero a média de 200 e eu mantenho a média de 200 períodos no meu gráfico? Porque ela me dá uma perspectiva, uma visão geral do panorama do mercado através de uma visão um pouco mais de longo prazo, independente do período, tá? Também considero a média de 200 importante porque ela não é uma média tão rápida, ela não se move tão rapidamente. Como ela é composta de 200 períodos, e esses 200 períodos, por ser uma média móvel simples, eles têm todos o mesmo peso dentro da média, logo essa média não é uma média tão rápida, ela não responde tão rapidamente ao mercado. E isso me dá que, às vezes, a gente vai ver aqui grandes retrações, né, como aconteceu aqui no EURUSD no gráfico diário. O mercado fez um movimento de queda e o mercado fez uma retração importante aqui, que em outras médias, vamos colocar aqui, em outras médias o preço teria rompido a média, tá? No caso da média de 100, vamos colocar mais uma, tendência, vou colocar a média de 50, a média de 50. No caso, a média de 50 e a média de 100 foram rompidas nessa retração, mas a média de 200 não. Então, exatamente por ela ser uma média um pouco mais longa, né, um pouco mais lenta, vamos dizer dessa forma, ela não vai sofrer mudança de forma tão brusca no preço, conforme o preço retrai. Então, o mercado fez um movimento de queda importante, fez uma retração e ainda assim permaneceu debaixo da média, o que me fez entender que existe uma direção predominante de queda e que, apesar da retração, ainda assim existe muito mais força de venda anterior que eu posso continuar pensando em venda, o que já seria inviabilizado por outras médias um pouco mais rápidas, tá? Então aqui, por exemplo, foi uma retração interessante para um ponto de resistência, aqui retração e aqui retração também. Em qualquer período que a gente colocar, a gente vai ver mais ou menos o mesmo cenário. Outra coisa, quando a média de 200 ela está mais ou menos horizontal, tá? Aqui não está exatamente horizontal, né? Existe um ângulo aqui negativo, mas quando ela está mais ou menos horizontal, podemos dizer que quanto mais horizontal ela estiver, mais eficiente ela acaba funcionando como zona de suporte e de resistência. Tá? Então aqui, por exemplo, ela estava bastante horizontal, resistência. Aqui existia um certo ângulo de queda, mas não era tão inclinado para baixo, funcionou como resistência. E nós também conseguimos identificar quando o preço está lateralizado, que é quando ele fica cruzando para cima e para baixo, a média de 200, que é exatamente o que aconteceu aqui em 2015. Nós podemos ver aqui claramente resistência, suporte e mercado lateralizado.
passou para cima da média, passou para baixo, passou para cima, passou para baixo, para cima, para baixo, enfim. Até que aqui ele de fato rompeu e, inclusive, rompeu a lateralização, voltou para testar esse mesmo ponto, foi a zona de suporte, a resistência virou suporte e continuação. Mas, pelo fato dela ser lenta, isso já me dá algumas vantagens, tá? Com relação a essa visão. Podemos utilizar a média móvel em quais períodos? Pergunta que eu sei que uma boa parte aí pode fazer em qualquer período. Gráfico de 1 hora, tendência, tá? A média móvel de 200, para esse vídeo já não ficar tão grande. Quais são as aplicações principais para mim, na minha visão? Primeira aplicação, direção do mercado. Para onde o mercado vai. E aqui tem, né, eu já te falei de uma vantagem, que é como ela não é tão rápida, então ela não sofre oscilação do preço de forma tão brusca, e isso é uma coisa positiva. Tá? A direção é importante para mim. Segunda coisa, funcionar como suporte e resistência. Terceira coisa, mais uma coisa, a média móvel de 200, quando rompida, ela tende a funcionar para o lado contrário. Por exemplo, aqui no gráfico de 1 hora para o EURUSD, resistência na média, resistência na média. Aqui fez o rompimento e agora, quando o preço voltou, funcionou como suporte. Então, a média móvel de 200 períodos principalmente me mostra duas coisas: direção e ponto de interesse para possível entrada. Quando esse ponto de interesse está junto com alguma confluência de fatores, é exatamente o que eu procuro no mercado de forma, enfim, todos os dias. Uma confluência de fatores a favor de uma direção pré-determinada. E a média de 200 me ajuda muito nisso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like se isso faz sentido para você. Te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus, um grande abraço e até mais.